Livro Natureza do Poder no primeiro link da descrição. Olá, eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece do like nem da inscrição aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre a quarta lei do poder, que é diga menos que o necessário. Que para mim, na minha visão, o Robert Greene quis sintetizar de uma forma prática como praticar as 3 leis anteriores à quarta lei do poder, tá? Por exemplo, não ofusque o brilho do mestre, que é a primeira lei do poder. Tu pode fazer isso através de várias formas, que o Robert Greene já nos disse, como dissimule suas habilidades para que não percebam que tu é um perigo em potencial para quem exerce uma determinada função, mas tu também pode fazer isso dizendo menos que o necessário. Não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Tu pode fazer isso dissimulando a tua narrativa, mas tu também pode fazer isso falando menos que o necessário. Oculte suas intenções. Pô, essa é batata, velho. Ocultar suas intenções majoritariamente passa por falar menos que o necessário. Falar menos que o necessário, pra gente, significa o seguinte: ouça muito mais as pessoas. Sabe aquele velho ditado, tu tem 2 ouvidos e uma boca, então escuta mais do que tu fala? Porque quem fala demais acaba se complicando. A pessoa que fala demais, primeiro que ela expõe muito as suas opiniões. Então ela dá a entender que é uma pessoa que ela dá a si mesma a entender que é uma pessoa muito culta, muito conhecida, que tem muito conhecimento, que sabe opinar sobre tudo, só que aos outros ela dá a impressão seguinte: sou uma pessoa tão desesperada, tão carente que eu tenho que falar das minhas opiniões, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. As pessoas em geral não gostam de pessoas que falam mais do que elas. Tem pessoas que gostam de conversar muito, tá? Eu, por exemplo, gosto de conversar muito. Só que sempre que eu me deparei com uma pessoa que conversasse muito igual a eu, ou mais do que eu, que sabesse articular muitos assuntos e quisesse passar muitas horas conversando, me estressava um pouco, sabe? Eu gosto de conversar, mas dentro de um limite que a minha bateria social acaba. E claro, eu, através do treinamento do livro das 48 Leis do Poder, venho há anos já treinando de simular minhas intenções, não falar coisas pela emoção, etc, etc, etc. Um monte de parâmetros eu sigo em uma única conversa, tá? Que outras pessoas não têm esse frame, não fazem isso em uma conversa e acabam assim me revelando uma miríade de vulnerabilidades em 30 minutos de conversa, entendeu? Então, um aviso muito interessante para ti é o seguinte: quando tu fala demais, quando tu fala demais sobre as tuas conquistas ou fracassos, pensando que tu vai ter a admiração ou a compaixão dos outros, tu acaba causando a reação oposta. Quando tu conta das tuas conquistas, as pessoas não têm a intenção de te admirar muitas vezes. Assim, uma ou outra pessoa na vida vai te admirar pelas tuas conquistas, somente aquelas pessoas muito bem resolvidas, que sabem que determinados seres humanos têm uma vontade tão grande de construir coisas que essas próprias pessoas também têm essa vontade e admiram quem chegou lá. Exemplo, o público do Thiago Finch, quando ele expõe aqueles carrões dele, fala daquela forma dele, que parece um pavão todo, sou imponderado máximo. O público do Finch, se ouvir o Finch falando sobre as conquistas dele, vai ficar tipo, caramba, queria ser assim, queria muito ser assim. Agora tu pega o público do Thiago Finch e coloca pra ouvir o professor Olavo de Carvalho falando. O professor Olavo de Carvalho chegava e dizia: não tem gente que debata comigo no Brasil, velho. Eu enfrentei a USP, eu ganhei de tudo esses caras, sou o intelectual mais relevante, talvez o único intelectual realmente que existe no Brasil. A maior parte do público do Finch vai olhar pro Olavo e vai dizer: patético esse maluco aí, olha o que ele tá dizendo, velho, parece meio arrogante. Claro que a pessoa, por não ter noção, né, de como o professor Olavo era, qual é a sua relevância, etc. Então, determinados públicos vão ter uma admiração sim, mas são pouquíssimas pessoas, são exceções. E
Quando tu fala das tuas derrotas, é quase como se tu estivesse expondo vulnerabilidades tuas para uma pessoa poder usar em um futuro muito próximo, tá? Não espere que as pessoas tenham compaixão de ti. Espere que as pessoas te apunhalem, te ferrem pelas tuas costas, tá? Porque as pessoas, quando tiverem uma divergência em que elas possam utilizar certas fraquezas tuas, elas não vão hesitar em fazer isso. Então, tu tem que falar menos que o necessário para não expor as tuas vulnerabilidades. O teu foco deve ser ouvir aos outros. Quais são as forças e fraquezas dos outros? Quais são os pensamentos mais profundos de uma pessoa? Qual é o dia considerado perfeito por alguém? Tudo isso tu tem que ter em mente nas conversas com as pessoas, porque se algum dia essa pessoa ser uma ameaça real, um perigo em potencial, tu saber tomar partido, saber tomar uma ação bem efetiva para que a pessoa não te ameace e não te coloque em uma posição de inferioridade. Então, quando tu sabe fraquezas e forças dos outros, tu sabe dar um basta nisso. Eu não tô dizendo que tu tenha que ameaçar alguém, eu tô dizendo que se tu for ameaçado e saber as fraquezas e vulnerabilidades dos outros, tu utiliza isso a teu favor. Tem certas situações que vão requerer isso e a gente não pode ficar brincando em situações que podem nos ferrar. Nesse caso, essa pessoa me ferra ou eu ferro ela, eu vou fazer uma ameaça enorme, fazer uma pressão enorme para que essa pessoa fuja e saiba que ela tá lidando com alguém que tipo, conciso, preciso nas coisas que vai fazer, entendeu? E outra coisa, quando tu fala demais, as tuas chances de falar besteiras aumentam. Eu sempre comento sobre o efeito Dunning-Kruger. Quando alguém acha que sabe algo e vai comentar sobre algo, muitas vezes essa pessoa tá numa ilusão desgraçada, velho, achando que tem total domínio das informações. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu vejo pessoas na academia conversando sobre política. Ai, porque o Lula isso, porque o Lula aquilo, porque parará. Cara, se os caras soubessem a história real do que aconteceu, do Partido dos Trabalhadores, etc., esses caras iam lavar a boca com sabão antes de falar as coisas. Porque estão defendendo coisas que eles não sabem, coisas que feririam completamente a integridade deles, a integridade moral e ética deles, e eles falando assim, exaltando, dizendo seu voto descaradamente, porque são pessoas maravilhosas no Partido dos Trabalhadores. Então, é um efeito Dunning-Kruger. A pessoa acha que ela tem plena noção das informações, então ela vai emitir aquela opinião. Agora, entra alguém nessa sala que tem essas pessoas falando isso, que sabe toda a história, a pessoa já vai ficar tipo, tá bom, tá, eu não vou falar muito contigo, porque tu não tem nada de conhecimento. Tu não sabe do que tu tá falando, tu é fraco, velho. Intelectualmente, informacionalmente, tu tem uma fealdade, tu é feio nisso, sabe? Tu não possui informações pra falar o que tu tá falando. Tu só tá fazendo umas conjecturas completamente alucinógenas, ok? Então, se tu fala demais, tu cai o risco de comentar sobre assuntos que tu não tem domínio, e se tiver alguém que tem domínio sobre o assunto, essa pessoa vai te achar patético. Isso não se aplica só à política, tá? Vou te dar um exemplo análogo que eu consegui traçar aqui agora. Imagina o seguinte, tu tá falando pra alguém das 48 leis do poder e a pessoa finge que sabe porque ela viu o primeiro capítulo escrito lá que era não ofusque o brilho do mestre. E a pessoa fala, sim, conheço, é o livro, sim, não ofusque o brilho do mestre, e isso e aquilo. E aí a pessoa, assim, no meio do que tá falando sobre o livro das 48 leis do poder, começa a dizer, não, porque aí tu tem que manter a tua postura ereta e o queixo erguido, e tu tem que olhar nos olhos das pessoas, sendo que o Robert Greene nunca falou isso. Aí a pessoa pegou outros assuntos, sabe, e mentiu, fingiu que tinha o domínio sobre o livro das 48 leis do poder. Tu, tendo esse conhecimento sobre o livro das 48 leis do poder, como é que tu vai se sentir? Tu vai dizer,
Tá, aham, é isso aí. Tu vai ter aquele sorrisinho amarelo, porque tu não vai querer desmascarar a pessoa ali, porque tu não tá com tanta energia assim pra discutir do nada com a pessoa, mas tu vai sacar na hora. Essa pessoa não leu o que ela tá dizendo que leu. A mesma coisa se aplica para diversos assuntos que nós comentamos. Então, cuidado ao falar demais, porque tu vai falar uma besteira sobre algum assunto e em algum momento vai ter uma pessoa que pode te colocar em uma situação bem desconfortável, tá? Fora que quando tu fala, isso mexe com o teu emocional. Se, digamos assim, tu tá falando sobre um evento muito positivo da tua vida, a tua fala verbalizada, ela vem com uma enorme carga emocional. Tu tá falando da tua mina, daqueles rolês, nossa, que felicidade! E a tua felicidade já se linka a outra coisa, daqui a pouco tu tá contando algum ponto de vulnerabilidade teu, porque tu tá muito empolgado falando. Entende como se tu conseguir controlar, manter as rédeas do que tu vai falar, vai ser muito mais positivo pra ti, porque tu não vai estar na maior parte do tempo linkando emocionalmente certos assuntos e perdendo o controle da tua fala. Meio que a gente perde o controle da nossa fala. É muito difícil manter uma consciência brutal a ponto de conseguir pensar, raciocinar com pelo menos umas 2 linhas de compreensão. O que a gente vai revelar e as consequências do que a gente vai revelar. E se a energia emocional nos dominar, mais difícil ainda de retroceder a um nível de consciência mínimo possível para manter certos segredos conosco, tá? Eu, em especial, acho extremamente difícil prever, por exemplo, quais palavras vão sair na minha boca quando eu tô traçando uma linha de raciocínio. Eu não tenho como ter essa noção. Então, muitas vezes eu paro e penso 3 segundos antes de responder alguém. Quando alguém te perguntar algo, olha o que tu faz para não falar mais do que o necessário. Tu vai olhar para a pessoa, esperar 3 segundos e pensar na tua resposta. Nesses 3 segundos, a tua velocidade de raciocínio, ela é mais ou menos 4 vezes a velocidade que tu tem para verbalizar algo. Nesses 3 segundos que tu tá pensando, tu vai pensar em umas 3, 4, 5 respostas diferentes. E aí tu vai optar por a resposta que se encaixe melhor naquela conversa, ok? Então, fora isso ainda, de te meio que perder o controle da tua consciência verbal quando tu tá falando demais, existe um potencial de ampliar as tuas emoções que tu tá sentindo através da fala. Já reparou as pessoas que estão tristes e aí elas estão fechadas na delas? E aí quando tu pede pra pessoa, tá, me conta o que tá acontecendo. E aí a pessoa vai falar e aí já se debulha em lágrimas, chora. Porque quando tu verbaliza, meio que existe algo a confrontar a tua emoção na forma mais interior possível. Tu tá segurando o choro enquanto tu tá ali de boca fechada. Tu abriu a boca, tu começa a chorar. Ou se tu tem um princípio de raiva, aí tu consegue controlar aquela raiva se tu tiver quieto, mas se tu abrir a tua boca, aí tu vai bater boca, discutir e não vai ter jeito, velho. Então, pra te controlar as tuas emoções, para não haver esse tipo de combate mais belicoso na hora de trocar ideia com alguém, tu espera alguns segundos antes de responder uma pessoa e, se necessário, se em um momento de muita raiva, muita pressão, angústia, o que for que tu esteja sentindo, se afaste da pessoa então. Porque aí tu tem tempo suficiente para colocar as tuas emoções no lugar e aí ter uma conversa saudável com um ser humano, ok? Gostando desse vídeo, não esquece de deixar o teu like nele, se inscrever aqui no canal e leia Natureza do Poder. Tem mais de 200 aforismos, são 199 páginas de livro, então é muita coisa que tu tem para ler, absorver e aprender. E espero que te deixe muito mais sábio. Fui!